principais temas é uma fé prática. Se eu pudesse dar um subtítulo para o livro de Tiago, seria a fé operosa e praticante, evidenciada pelo trabalho exaustivo de uma fé viva. A vida cristã, ela não pode ser apenas no discurso. Ela precisa ser operosa, praticante, exaustiva. Você precisa cansar a sua vida por causa da sua fé. Se você não se cansa por causa da sua fé, talvez a sua fé não está sendo operosa, praticante e exaustiva. Você precisa se quebrar e dizer, rapaz, eu estou cansado porque de tanto trabalhar para Deus, de tanto pôr a minha fé em ação. Então o livro de Tiago é um livro que diz que a nossa fé precisa ser operante, praticante, exaustiva. Assim, nós temos que também entender o contexto que este livro, como eu falei no início, algumas semanas atrás, esse livro foi escrito por Tiago. Tiago era irmão de Jesus, era filho de José e Maria, o meio-irmão de Jesus, como queira chamar. Então esse homem foi criado por José e Maria, e esse homem, ele foi criado ao lado do Salvador do mundo. Ele foi criado ao lado de Jesus de Nazaré. Tiago cresceu vendo Jesus. Tiago cresceu ouvindo sobre Jesus, do próprio Jesus. Não somente ouviu de Jesus, mas viu a vida de Jesus Cristo diariamente, por todo o tempo da sua pequenez, da sua infância, da sua adolescência e da sua juventude, por parte da sua maturidade. Então nós não estamos falando de um livro que foi escrito, meus irmãos, por alguém que ouviu sobre Jesus, ou que encontrou com Jesus já ressurreto, já no seu estágio de glorificação. Nós estamos falando de um livro que foi escrito por um homem que cresceu com Cristo, vendo Jesus como homem, mas também como Deus, dentro de casa. Sabemos que em alguns momentos dos evangelhos, os próprios irmãos de Jesus, as irmãs e a mãe de Jesus, não estão associando Jesus à figura do Filho de Deus, porque em certo momento, quando eles vão falar com o próprio Jesus Cristo, ele diz, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai que me enviou. Porque parece que em certo momento a família de Jesus também não está, meus irmãos, levando em consideração que Jesus é o Cristo. Note, Maria recebeu do anjo a famosa anunciação de que ela seria a mãe do Filho de Deus, do Verbo encarnado. Aquilo foi algo miraculoso, foi um milagre, mas em algum momento, no dia a dia, no ombro a ombro do dia a dia, ela talvez em algum momento falou, calma, mas ele também é meu filho, ele também precisa me ouvir. E aí quando ela vai lá falar com ele, com seus irmãos, parece que ela não está tendo uma visão do todo de fato quem é Cristo. Parece que ela deixou em algum momento em seu coração, em sua consciência, de que sim, ele era o filho físico dela, mas era o Senhor soberano da alma dela. Tanto que Jesus disse, minha mãe e meus irmãos querem falar comigo, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai que me enviou. Parece que houve uma pequena crise, mas depois isso foi resolvido, porque depois nós vemos o próprio Jesus já falando com a sua mãe dependendo dele, e você vê ela no final ali da sua morte, ali diante da sua cruz. E você vê Tiago depois reconhecendo, e também Judas, seu irmão, reconhecendo Jesus como seu Salvador, porque ambos escreveram 2 epístolas. Mas é um livro interessante, porque é um livro escrito por um irmão de Jesus Cristo. Meus irmãos, naquela época, aqui, Tiago está escrevendo para um contexto muito interessante. Nós já falamos sobre o contexto, mas eu quero falar um contexto dentro do contexto que ele está escrevendo. Ele está escrevendo para igrejas que vivem em um tempo de profundas desigualdades sociais, uma igreja que está crescendo, uma igreja que está se reunindo, uma igreja que está cultuando, uma igreja que tem reuniões como essa, mas uma igreja que está sofrendo agora com as questões da desigualdade também sociais dentro do povo de Deus. E é interessante que a palavra de Deus ela é tão clara quando nós falamos sobre os pobres, quando nós falamos sobre pessoas que não têm recursos financeiros. Hoje vivemos em uma época onde as religiões, onde muitas igrejas estão fazendo cada vez mais
modelos de adequação para pessoas que têm recursos, e estão deixando de lado pessoas que não têm recursos. E você pode dizer, pastor, que coisa interessante, é verdade. Existem igrejas que estão fazendo isso. Existem igrejas que estão fazendo isso. Não, meus irmãos, nós estamos fazendo isso. Quantos de vocês aqui são mendigos? Quantos de vocês aqui são moradores de ruas? Quantos de vocês aqui estão em uma situação financeira paupérrima, de extrema dificuldade, de passar fome? Quantos de vocês aqui estão numa situação que não tem do que vestir, que amanhã não sabe o que vai comer? Nenhum de vocês. Por mais pobre, eu sei que aqui tem os mais pobres e tem os melhores. Nenhum de nós estamos assim. A nossa igreja mesmo precisa começar a pensar se nós estamos cuidando dos mais pobres como nós deveríamos. Nós temos aqui um departamento de benevolência, mas os departamentos de benevolência, em todo lugar que eu vou, eles são aquele lugar assim, ao menos a gente dá comida para algum pobre e a gente vai dormir de consciência tranquila. Isso não é viver uma verdadeira religião baseada em não fazer acepção de pessoas. Viver uma verdadeira religião é ter os pobres com você. A palavra de Deus diz, os pobres têm contigo, por isso que eu sempre ando com Marcos Pablo. Os pobres têm contigo. Mas é bom andar com um pobre que concorda com você, que ama você, que gosta de você. E nós como igreja, será que estamos tendo de fato o compromisso de cuidar das pessoas? Será que estamos evangelizando as pessoas mais carentes da nossa cidade? Será que estamos focando em salvar almas? Será que queremos irmãos no nosso meio que talvez não esteja cheirando bem ao seu Malbec, ao seu 1 Million, ao seu 212? Será que queremos estar em um pequeno grupo com pessoas que estejam há 2, 3, 4 dias sem tomar banho? Será que queremos ter na nossa igreja, sentado nas nossas cadeiras, nos nossos cultos, participando da mesma ceia comigo e você? Pessoas que estão tendo extrema dificuldade, estão vivendo em extrema pobreza no nosso país. Se nós de fato quiséssemos isso, irmãos, teríamos eles aqui, irmãos. Teríamos. Falta que essa palavra ela será poderosa não somente para jogar aos ventos a sua vida, porque muitas vezes nós estamos preocupados com as nossas próprias situações. Afinal de contas, todos aqui precisam trabalhar, acordar cedo, dormir tarde, produzir, isso é digno, todos nós temos que fazer. Mas o que você está fazendo para pregar o evangelho para aqueles que não têm nada para comer? Por isso que aqui no nosso Ministério de Benevolência, eu sempre falo para a Luciene isso, e nós temos que ter um Ministério de Benevolência, não que somente alimenta essas pessoas, mas que leva a palavra a essas pessoas, que tragam essas pessoas até Cristo. Porque nós não fazemos hoje, até o final desse culto, um trato com o nosso Deus, e Senhor, nós queremos levar para cada cursilho pessoas, no mínimo 10 pessoas, 15 pessoas, que nós entregamos cestas básicas para eles, homens e mulheres. Será que nós não queremos que as pessoas mais pobres se convertam e sejam parte da nossa igreja? Será que existem igrejas hoje em dia em Recife, e você entra na igreja, elas são pessoas ricas, não tem lugar para o pobre, não tem lugar para aquele que passa necessidade, não tem lugar para aquele que está dias sem tomar banho, que já cheira mal. As pessoas estão cada vez, meus irmãos, cada vez criando uma igreja para si mesmo, para o seu grupo de pessoas. As pessoas estão cada vez mais tornando a igreja um clube, onde entra quem parece comigo, quem parece com o pastor, quem parece com a mulher do pastor, quem parece com o presbítero, quem parece com a mulher do presbítero. Não! Temos que ser uma igreja que não faz acepção de pessoas, temos que ser uma igreja para todas as pessoas.
temos que ser uma igreja que abraça, que prega o evangelho, porque quando nós chegarmos no céu, o meu dinheiro e o seu dinheiro, o que nós temos de recurso, os nossos planos, as nossas propriedades, não valerão nada no céu, meus irmãos. O teu casamento não valerá nada no céu, meus irmãos. A saúde dos teus filhos não valerá nada no céu, meus irmãos. O teu dinheiro no banco não valerá nada no céu, meus irmãos. Os nossos passaportes carimbados não valerão nada no céu, meus irmãos. Mas as almas ganhas para o Senhor valerão a eternidade no céu. Como pregadores, nós temos a tendência de pregar aos ventos, como se o texto bíblico não chegasse na nossa congregação. Não. Eu quero que esse texto rasgue o coração da nossa congregação esta manhã. E que nós paremos de pensar em idiotices, em meninices, em coisas pequenas, em coisas pueris. De que eu não estou sendo reconhecido por isso, não estou sendo reconhecido por aquilo, não estou sendo reconhecido por aquilo outro. Pregue o evangelho, ganhe pessoas para Cristo, não faça acepção de pessoas, abrace a todos, do mais cheiroso ao mais fedorento, do mais rico ao mais pobre, do mais sóbrio ao mais bêbado. E nós viveremos o que Tiago vai falar para a gente hoje. Posso começar a pregar? Obrigado. Meus irmãos, o livro de Tiago foi chamado pelo nosso querido irmão Martinho Lutero de a carta de palha, a epístola de palha. E ele chamou a carta de palha ou a epístola de palha porque Lutero teve uma crise de consciência grandíssima ao ler e a examinar a carta de Tiago. E justamente quando ele chegou no capítulo 2. O capítulo 2, Lutero, ele entendia a salvação somente pela fé em Cristo Jesus, e de fato o apóstolo Paulo faz isso. Lutero está vindo de uma situação complicada, irmãos. Lutero vem do catolicismo romano na Idade Média, aonde você, para ser salvo, tinha que pagar indulgências para ser salvo. O tinitar das moedas que caía dentro da urna, saía uma alma do purgatório. Você podia comprar um lugar no céu, você podia comprar a honra diante de Deus no céu, você poderia tirar alguém da boca do inferno e transportar para o céu, se você pagasse indulgências à igreja. Então Lutero vem de um contexto de extrema opressão em relação ao pensamento que, para que eu seja salvo, eu preciso produzir obras, para que Deus veja as minhas obras, e que essas obras me justifiquem diante de Deus. Ao ler o livro de Romanos e outras cartas do apóstolo Paulo, Lutero foi impactado que o justo viverá pela fé. E ao ler o justo viverá pela fé, o mundo daquele homem se abriu. Ele descobre, estou um pouquinho gripado, eu vou gastar minha vida fazendo isso. Lutero descobre de que todas as indulgências e tudo que a Igreja Católica colocou por séculos sobre a vida dele e de outros estava errado, de que o homem não pode ser salvo pelas obras. Então, quando ele lê o livro de Tiago, ele leva um choque com o Tiago capítulo 2. Ele leva um choque com o contexto do capítulo 2. E nós nem vamos chegar muito neles hoje. Porque, claramente, Tiago, ele parece dizer, e ele diz que nós somos justificados não somente por fé, mas por obras. Mas a questão, meus irmãos, é que Paulo está olhando para a causa da salvação. Paulo está olhando para a razão da salvação. Somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, ele está olhando para a causa da salvação. Já Tiago está olhando para o efeito. Tiago está olhando para a consequência da salvação, que são as obras. Olhando a salvação como um todo, quando olhamos o que Paulo escreveu e nos ensinou, e olhando
o que Tiago escreveu como um todo, o homem só está salvo de fato aquele que está produzindo obras e frutos que advêm de um novo nascimento genuíno. De fato, irmãos, a fé genuína em Cristo nos torna em crentes que operam a obra de Deus, que fazem com que a vida ao seu redor tenha sentido para a glória de Deus. De fato, amados, sem fé genuína em Cristo, porém operosos nas obras, somos os maiores hipócritas e religiosos que já pisaram no mundo. Pois foi por não ver as obras dos cristãos que Mahatma Gandhi exclamou: meu problema não é com o Cristo de vocês, mas com os seguidores dele. Por outro lado, ações ou obras sem uma fé genuína na pessoa do Filho de Deus é filantropia barata e temporária. Mas quando acoplamos uma fé genuína a um novo nascimento, a obras reais que advêm de corações entregues a Deus, somos capazes não apenas de mover a mão de Deus abençoando os seus filhos no mundo, mas também de gritarmos para a nossa consciência e para o mundo que de fato somos salvos. Essa semana eu até mandei para um dos meninos aqui, não sei se eu mandei para Jefferson, para Léo, mandei para os rapazes aí, um teólogo, Graconato. Qual é o nome dele, Mateus? Marcos Graconato. Ele falando que se você quer saber se você é um eleito, se você quer saber se você é um salvo, você precisa entrar no seu quarto, você precisa falar: Senhor, eu aceito o Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra e tudo mais. E ele foi falando aquilo. Se você conseguir fazer essa oração, você é um eleito. Eu discordo dele. Discordo. Porque a boca fala o que quer. O lábio do homem, até o coração do homem, é enganoso. Dizer que você crê, falar que você crê, dizer que você se arrependeu, falar que você se arrependeu, chorar que você se arrependeu, qualquer um, qualquer artista, qualquer ator, atriz de meia tigela consegue fazer. Agora, decidir, agir em situações extremas no que diz respeito a gerar uma obra poderosa que vem da parte de Deus, aí eu digo, você é um salvo. Quer saber se você é salvo? Veja se a crença que você tem em Cristo está produzindo frutos para o corpo de Cristo. Aí você é salvo. Como assim, pastor? Se você diz que crê em Jesus e vive uma vida que Jesus não viveria, não toma atitudes que Jesus não tomaria, você tem um problema. Ou toma atitudes que Jesus não tomaria, você tem um problema. Porque Tiago vai falar mais sobre isso depois, mas eu quero deixar uma coisa para você. Ele diz que a fé sem obras é morta, e é verdade. E por isso que nós temos que olhar para Paulo e entender que ele está falando para o início da salvação, de como somos salvos. E Tiago está falando como você descobre e você diz ao mundo que você é salvo, como a sua salvação produz algo. Não tem como ser cristão e não produzir obras que justificam a sua própria salvação em si. Se somos salvos, as nossas ações, a forma que eu trato minha mulher, a forma que eu trato a minha mãe, a forma que eu trato o meu pai, a forma que eu trato meus filhos, a forma que eu trato meus empregados, a forma que eu trato o motorista no ônibus, do Uber, a forma que eu interajo com o mundo ao meu redor, é a mesma maneira que Jesus iria interagir. Se você quer saber se você é um predestinado, ou um eleito ou não, seja como você chama isso aí na sua vida, olhe a sua vida e pergunte: o que eu estou vivendo é o que Jesus viveria na minha situação? Senão você não está vivendo uma vida de um salvo.
Outro dia alguém me perguntou se alguém poderia ser um cristão não praticante. E a minha resposta é: não tem como você de fato ser um cristão e não praticar a vida que Jesus te deu. Do contrário, você não nasceu de novo. Pastor, quantas vezes eu preciso ser batizado para nascer? Não, calma aí. Todos nós estamos no processo de santificação. Não fica olhando para vocês e dizer: rapaz, acho que eu não estou salvo não. Todos nós estamos no processo. Se você chegou no momento de dizer assim: epa, parece que o pastor está falando e a coisa está batendo em mim, eita, você é salvo. Porque se o Espírito Santo está comovendo o seu coração para ver o seu erro nesse momento, é hora de você agir. E não de pôr mais desculpas sobre você mesmo. Tem pessoas que fazem: eu não consigo ser cristão, é um fardo muito pesado de carregar, eu vou abandonar e vou andar sozinho. É uma tristeza isso. Nós como igreja precisamos entender o seguinte: estamos vivendo um tempo onde é mais fácil você viver atitudes religiosas e passar despercebido na igreja do que de fato ser um cristão de verdade, com uma vida que demonstra a operosidade de uma fé genuína em Jesus Cristo. Como eu estava falando antes, irmãos, vivemos em tempos onde existem religiões, igrejas, ambientes de adoração específicos para pessoas mais abastadas financeiramente. Do contrário, também existem grupos religiosos que somente focam em pessoas muito pobres, dizendo que eles são o foco da salvação. Mas de fato, o que vamos ver aqui é o contrário. Primeira coisa, precisamos evitar o favoritismo em qualquer situação. Tiago capítulo 2, 1 a 4 diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Jesus Cristo, ou seja, ele está falando para crentes, para salvos, para a igreja, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com preconceito. Não faça diferença entre pessoas, tratando-as com preconceito. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem, um de anel de ouro e outro, roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, ele está dizendo, na sua igreja, na sua congregação, na sua sinagoga, no corpo de Cristo reunido no dia do Senhor, imagine que entra um homem rico e um homem pobre. Isso é claro porque você vê nas roupas deles. Se vocês derem atenção especial ao homem vestido de roupas finas e disserem: olha, está aqui um lugar mais confortável, senta aqui na frente, senta aqui perto de mim, mas disser para o pobre: fica ali em pé, pode ficar ali, já a gente conversa, te vira, senta aqui perto dos meus pés. Vocês não estarão fazendo discriminação e fazendo julgamentos com critérios errados? Então Tiago começa a dizer no primeiro ponto que temos que evitar dentro da igreja tratar pessoas com favoritismo, tratar pessoas com exclusivismo, tratar uns de uma maneira e outros de outra maneira, principalmente por questão de dinheiro, por questão de finanças. Dois homens se encontraram, um era o Alexander Campbell e o outro o Walter Scott. Walter Scott, um pobre pregador, e Alexander Campbell, um fazendeiro, pregador também rico. Ambos, um pobre e um rico. O rico olhou para o pobre e disse: qual é o seu sonho? Ele disse: meu sonho é sair para pregar o evangelho, mas não tenho condição porque eu não tenho dinheiro. O rico disse: eu vou pagar você para você fazer isso. Um sustentou o outro por 30 anos. E o pobre ganhou 30 mil pessoas para Jesus. 30 mil em 30 anos. Batizou 1000 pessoas por ano. Deus une pessoas e Deus une propósitos de pessoas. Talvez o maior pregador da igreja cristã em Recife não seja nenhum dos nossos seminaristas, nem eu, nenhum dos presbíteros que estão aqui, nenhum dos irmãos que querem ser pastor nessa igreja. Talvez o maior pregador que essa igreja vai ter seja um mendigo que agora está lá debaixo da ponte. E só precisa ser ganho por você. Talvez esse homem seja o homem que Deus está preparando o coração dele para subir nesse púlpito e fazer essa igreja chegar a ter 2.000, 4.000, 5.000 pessoas. Não eu, engomadinho, bonitinho. Porque nós temos que entender, meus irmãos, nós não podemos fazer assim. Nós temos que olhar o mundo como uma oportunidade.
temos que olhar as pessoas como uma oportunidade de que Cristo e o seu reino pode ser evidente naquela vida. Em Levítico capítulo 19, versículo 15 diz: não pervertam a justiça, não favoreçam o pobre, nem bajulem o rico, julguem os seus concidadãos com justiça. Ou seja, eu nem posso fazer do pobre o meu alvo principal, porque tem também, né? Cadê Léo? Tem também, né, Léo? A teologia da libertação, da missão integral, de que Deus, Jesus veio para o pobre, pobre ferrado de dinheiro, está abaixo da sociedade, para fazer justiça social. Jesus veio para isso, não, meu irmão. Está aqui, ó, Levítico está dizendo claramente isso, ó. Não pervertam a justiça, não favoreçam o pobre, nem bajulem o rico. Trate os dois com justiça. Se o rico é um crente e ele faz aquilo que glorifica a Deus, honre-o. Se o pobre é um crente que faz aquilo que glorifica a Deus, honre-o. Se o rico é o crente que não está fazendo a vontade de Deus, está sendo um escândalo, um mau exemplo para as coisas de Deus, exorte-o, discipline-o, corrige-o. Se o pobre que está entre você faz a mesma coisa, exorte-o, discipline-o, corrige-o. No reino de Deus, o que vale é a obediência. O favoritismo nega, irmãos, nossa fé em Cristo. O fato de você fazer acepção de pessoas pode negar a fé em Cristo. Jesus tratou todas as pessoas com igualdade e tratou pessoas por seus pecados e não por suas classes sociais. Segunda coisa que vemos aqui agora de Tiago capítulo 2, versículos 5 e 7 é: temos que nos importar com a justiça e o amor pelos pobres. De fato, a igreja precisa agora tratar todos com justiça, mas precisamos ir também àqueles que estão sofrendo nesse momento. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm tratado mal o pobre. Ele está dizendo que aquela igreja local não está sendo justa. Eles estão tratando os ricos com bajulação e os pobres com desprezo. Eles estão desequilibrando a balança da justiça, que eles não deveriam estar fazendo isso. O ideal para Tiago é o que está lá em cima, de que ambos sejam tratados de maneira justa, parafraseando praticamente Levítico. Mas aqui Tiago está chamando a atenção dessa igreja local, talvez está também chamando a atenção da gente, de que nós precisamos olhar para as pessoas. Quando você olha para uma igreja, você precisa ver pessoas muito pobres, pessoas muito ricas coexistindo no mesmo ambiente, no mesmo trato com a religiosidade local. Se você tiver uma comunidade onde essas duas pessoas não estão coexistindo, nós temos um problema. Precisamos tratar. Você está pensando, pastor, eu faço parte do Ministério da Benevolência e eu sei que na nossa igreja nós temos sim pessoas no nosso hall de membros que recebem cesta básica. É verdade. Mas nenhuma é como esse que ele citou no começo aqui do capítulo, que vem para cá com roupa suja, esfarrapado, como mendigo. Então Tiago está chamando a atenção da igreja lá, e eu estou chamando a atenção de vocês, que nós podemos ir mais longe no nosso Ministério de Benevolência. Na verdade, o Ministério de Benevolência deveria ser o ministério da igreja, do corpo de Cristo, que busca os que estão sofrendo. Mas eu sei, se amanhã fizermos aqui a questão de trazer, eu tenho um amigo meu que é pastor de uma grande igreja em Recife, e ele disse que deu a vontade dele, ele saiu pregando no meio da rua e começou a trazer travestis, prostitutas, mendigos, tudo para dentro da igreja dele. E os irmãos chegaram no domingo para cultuar, e tinha lá umas 40 pessoas, tudo da rua, desdentado, com roupa suja. E o cara entrou, e os irmãos entraram na igreja e ficaram pensando: quem é esse pessoal aí? Quem é esse pessoal aí? Ele falou: serão seus irmãos em Cristo se você pregar o evangelho para eles. Se
você cuidar deles, se você convidar eles para ir na sua casa, se você abençoar a vida deles. Irmãos, me lembro também daquele pastor que foi convidado para pregar em uma conferência missionária. E esse homem foi pregar numa conferência. Ele era muito conhecido e ele raspou sua barba, né? Pintou o seu rosto, envelheceu sua cara, colocou roupas sujas. E ele entrou naquela igreja no dia da conferência que ele ia pregar. E todo mundo ficou: cadê o pregador que não chegou ainda? Chegou um mendigo e não chegou o pregador. E ele estava lá. E ele pediu para falar com todo mundo. E quem que disse que deixou ele falar? Não vai falar não. Era uma conferência missionária. Era uma conferência para dizer que nós temos que ser missionários, temos que pregar a palavra para as pessoas. E aquele pregador estava lá sentado. E aí quando ele estava lá sentado, ninguém deu a palavra para ele, até que ele subiu no púlpito, pegou o microfone, começou a falar. As pessoas: que é isso? Ele disse: olha, eu quero falar com vocês aqui. Estou aqui falando um tempão, ninguém veio falar comigo, ninguém me ofereceu água, ninguém fez nada por mim. E aí ele tirou a roupa de mendigo e disse: se vocês querem falar sobre missões, para pregar a palavra para o gueto de vocês, vocês convidaram o pregador errado. Se vocês não estão pregando para essas pessoas que são invisíveis, quantos de nós aqui não andamos no centro da cidade, na Rua do Imperador ali, Boa Viagem, e tem pessoas no chão, dormindo, vivendo uma vida sem nenhuma dignidade, e nós passamos no nosso ar-condicionado do nosso carro e a gente faz de conta que não viu. As igrejas estão investindo milhares e milhões de reais no seu conforto. Isso não é ruim, mas investir milhares e milhões de reais no seu conforto, ficando cegos e alheios aos mais necessitados, é também uma demonstração que a nossa fé é uma fé ilegítima. Eu estou falando isso porque nós vamos fazer uma reforma aqui agora. Estamos nos preparando para fazer uma grande reforma aqui, ampliar o templo, melhorar o prédio, botar 2, 3 salas novas lá na frente, melhorar a frente da igreja, ter um salão para 200 e tantas pessoas. Estamos pensando em fazer isso. Mas, meus irmãos, se o recurso dessa igreja também não for para chegar nas pessoas mais necessitadas, estamos fazendo acepção de pessoas. Nós não estamos nos importando em fazer com que a justiça de Deus seja igualada na vida também dos mais pobres. Eu não vou bajular os ricos. Então, ricos, não se sintam e não serão bajulados por mim. Serão corrigidos quando precisarem ser. Mas os mais pobres precisam ser acolhidos e assistidos. Tiago está tratando isso com muita clareza. No livro de Amós, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e ainda mais, por uma outra 4ª, não retirarei a minha sentença, porque eles venderam o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Pisam o pó da terra na cabeça dos pobres e negam justiça aos oprimidos. Pai e filho têm relações com a mesma mulher, profanando o meu santo nome. O profeta lá atrás já tratava essa desigualdade entre as pessoas dentro do povo de Deus. Irmãos, a igreja é chamada a promover justiça a ricos e a pobres. Ricos e a pobres. Terceira coisa, precisamos amar o próximo e cumprirmos assim a lei de Deus. Tiago capítulo 2, do 8 ao 11 diz assim: se vocês de fato observam a lei régia, conforme está na escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, então vocês fazem muito bem. Mas se mostram favoritismo, então vocês estão cometendo pecado.
e são condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrar inteiramente, pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não cometa homicídio. Se você não comete adultério, mas comete homicídio, você é transgressor de toda a lei. Como é que você diz que você honra a Deus se você não honra seu pai e sua mãe? Como é que você diz que você honra a Deus se você cobiça a mulher do próximo? Um filho ou uma filha que diz que ama a Deus e quer fazer a vontade de Deus, mas não honra a sua figura materna, a sua figura paterna, não está salva. Porque Tiago está dizendo, como que eu posso dizer não cometa adultério, mas eu assassino? De fato, estou vivendo ainda, transgredindo a lei de Deus. Tiago está sendo muito forte, meus irmãos, muito pesado, sem nem citar aqui a graça. Porque existem momentos que nós temos que pregar a dureza de ser um cristão. A graça de Deus não é remédio para vagabundo. A graça de Deus não é remédio para libertino. A graça de Deus não é desculpa para eu pecar e viver flertando com o meu pecado. Deus nos chamou para vivermos uma vida que cumpre a lei de Deus em Cristo Jesus. Diariamente eu quero ler os 10 mandamentos e dizer, Senhor Jesus, me dê forças para que eu possa cumprir no meu tempo, debaixo da graça que o Senhor me deu, corrigido pelo Teu Espírito Santo, nutrido e alimentado pela Tua palavra, mas Senhor, me dá forças para conseguir cumprir os 10 mandamentos, e não simplesmente dizer, é impossível cumprir os 10 mandamentos, e se eu cair, Deus tem a graça dele. A graça de Deus foi de graça para mim e para você, para Jesus não. O perdão e a justificação de Deus foi de graça para mim e para você, para Jesus não. Para Deus e para Jesus, a graça dele custou o sangue do seu filho, do maior inocente que já pisou nessa terra. Então cuidado, para que o seu pecado não seja assim, mas um pecado, tudo bem, a graça cobre. É um pecado, tudo bem, não tem problema não. Tiago está nos chamando para uma certeza de que nós queremos lutar já debaixo da graça, para que as nossas obras possam ecoar no mundo de que aqui existe um salvo em Cristo Jesus, que mudou a sua vida, e antes roubava, agora não rouba mais, antes mentia, agora não mente mais, antes fornicava, agora não fornica mais, porque antes eu era morto para esse mundo, mas o Senhor me chamou, o Senhor me justificou, o Senhor me santificou, e agora em Cristo, eu sou uma nova criatura para a glória de Deus, Pai. Então, terceira coisa, amando esse próximo, você também cumpre essa lei. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim, ainda sobre esse terceiro ponto, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Temos que viver a redenção da graça, e não somente viver a graça, esperando que seremos redimidos. Última coisa, tendo misericórdia, meus irmãos, seremos alvos da misericórdia, no juízo. Tiago capítulo 2, 12 a 13 diz assim, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, pois haverá juízo sem misericórdia para quem não foi misericordioso, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui, meus irmãos, vemos claramente que temos que viver a nossa vida, não somente dependendo da misericórdia, porque isso já é de praxe, todo mundo deve depender da misericórdia, porque ninguém vai conseguir se salvar, mas
a tua obra, o teu trabalho para a vida daquele que mais necessita, seja do rico que não pode ser bajulado, seja do pobre que precisa ser alcançado, é viver uma vida de misericórdia, é ser um misericordioso, é querer misericórdia, não holocausto, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois a mesma medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados, e a medida que usarem, vocês também serão medidos. É hora de vivermos uma vida aonde a minha vida e a sua vida tem um pêndulo de Deus e uma justiça de Deus, aonde você abençoa e dá misericórdia àquele que tem necessidade de ter misericórdia, e levanta e corrige e ajuda aquele que precisa de correção. Meus irmãos, encontramos esperança no fato de que, se mostramos misericórdia nas nossas ações, seremos no dia do juízo alvos da misericórdia. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa fé seja marcada pela igualdade, na justiça, no trato, no amor e na misericórdia. Conforme ensinado nessa palavra, que a nossa religião verdadeira, sem desculpas, possa aceitar as pessoas sem acepção, pois é assim que honramos a Deus, refletimos o amor de Cristo para esse mundo que estamos vivendo. Vamos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e pensar sobre a nossa vida, sobre como estamos vivendo esta justiça. Senhor, Pai, será que estamos preparados para cuidar dos mais necessitados e também tratar com justiça, sem bajulação, os mais abastados? Senhor, será que estamos vivendo, lutando por amor, não para sermos salvos, mas para que as obras da nossa vida sejam mais efetivas? Estamos lutando para guardar a tua lei, não colocando desculpas quando farrapamos em alguns dos teus mandamentos? Será, Pai, que estamos vivendo uma vida piedosa? Pai, nos ajuda a enxergar em nossos corações, individualmente aqui, mas também como igreja. Como esse texto começa dizendo, se alguém chega na sua reunião, ou seja, ele começa partindo da reunião para o coração. Tiago vai afunilando, Senhor, essa verdade para chegar na nossa alma, para chegar no dia do juízo, para chegar no coração que tem ou não misericórdia, porque nós somos tão facilmente, Senhor, levados a apontar o erro do outro, esquecemos do nosso próprio erro. Então, Senhor, nos ajuda como igreja a apontar para o nosso erro hoje e a dizer: Senhor, não queremos tratar as pessoas com acepção, queremos tratá-la com justiça, amor, igualdade, com palavra, guardando os teus mandamentos, guardando a tua santa verdade, mas exalando, nutrindo o mundo de plena e santa misericórdia, para que a tua justiça alcance os corações daqueles que precisam, sejam dos mais pobres, que muitas vezes não têm lugar nas reuniões das igrejas, sejam dos mais ricos, que precisam entender que são tão pobres quanto os mais pobres, se eles colocam toda a sua certeza na sua riqueza. Senhor, nos ajuda a sermos uma igreja nem de ricos, nem de pobres, mas uma igreja de pessoas que vivem umas para com as outras, exalando misericórdia, e que a tua palavra, aqui exposta e pregada, trabalhe e trate os nossos corações, a partir do meu, Senhor. Trata o meu nessas questões e trata desta igreja que o Senhor aqui ajuntou. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém
Amém, meus irmãos? Temos alguns avisos aqui para este